Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodMec, o podcast para você, dono de oficina mecânica. E hoje vai ser um podcast muito especial, bem diferenciado do que vocês já viram aqui. E hoje nós estamos aqui com participações especiais, né? Está eu, Túlio Dias, proprietário da Dias Centro Automotivo e do Oficina Lucrativa, o maior treinamento de gestão para donos de oficina mecânica. E aqui comigo hoje está o nosso amigo Lemuel da MSA. Opa! E o nosso amigo Marcos Gonçalves, advogado civil, que vai trazer muita informação para nós aqui hoje. E aí, Lemuel, fala comigo. Boa! E aí, pessoal, cá estamos mais uma vez, mais um episódio do PodMec. E esse vai ser diferenciado, hein? A visita hoje é diferente, peso, né? É diferente. Vale a pena ficar até o final aí, ó. Vamos conhecer agora nosso convidado. Boa noite a todos. Queria agradecer ao Túlio aí pelo convite, ao Lemuel também, né, por essa oportunidade. Muito obrigado aí. Acho que é um bom momento a gente falar aí para os donos de oficina, né? Boa. Eu acho que esse pessoal aí tem muitas dores, eu conheço um pouco do trabalho, eu já estive do lado de cá da oficina. Show. E eu acho que nós temos muito assunto aí para ser debatido, né? Questões importantes, esse relacionamento proprietário de oficina, o cliente, até onde eu tenho direito, até onde eu tenho dever, até onde eu tenho obrigações, o que eu posso, o que eu não posso. Excelente. E nós sabemos que hoje que o consumidor é um cara já preparado, né? Muito esperto aí, já arisco, ele já conhece, ele já chega conhecendo os seus direitos. E às vezes o empresário aí na área da mecânica, às vezes na boa intenção de resolver, de manter o cliente, está sendo aí lesado de alguma forma, sem saber os direitos que ele também tem. Os direitos e deveres são para os dois lados e não somente para o consumidor, essas questões dos direitos. Boa, Excelente, vixe. Marcos. Que isso, hein? Só por esse começo aqui, você já Balancei imagina, aqui, né? hein, pai? Ó, você aí, ó, fica ligado. Não vai beber água, não vai pro banheiro. Assiste o PodMec até o final, que tem duas opções aqui, né? Ou você sobe ou você se enforca. A corda tá aí. Nós vamos dar o caminho agora. Lá vem predrado, Lá como vem. se diz. Vixe. Mas Bora. você sabe os seus direitos e os seus deveres como empresário, como dono de oficina mecânica? Porque eu chego em muitas oficinas hoje e os caras sofrem muito por não ter o mínimo de conhecimento e trabalhar no achismo, viu, Marcos? E um grande ponto que pega hoje em oficina mecânica, e eu queria que a gente começasse por ele, é a questão de fornecimento de peças. Vixe. Hoje a gente sofre muito, né, Bum. Lemuel? Os marketplaces da vida aí tem sido uma competitividade muito desleal, vamos dizer, né? Os caras têm um custo operacional muito baixo e conseguem Desleal, atender a injusta, nível né? Brasil, né? E a gente não sabe, enfim, qualidade de peça e tal. E a gente acaba ficando refém do cliente que quer fornecer essa peça. E muitas oficinas acabam não se posicionando. Pega essa peça e daqui a pouco vem um prejuízo logo à frente muito grande. Então, como que seria essa relação, Marcos? Fornecimento de peça, a oficina acaba se tornando responsável quando assume isso? Explica para nós melhor sobre isso daí. Vamos lá, Túlio, excelente questão que você foi colocada. Talvez seja uma das dores que tem de maior aí no contexto para os proprietários de oficina. O primeiro conceito que a pessoa tem que ser o proprietário da oficina tem que entender o seguinte: a oficina é minha, é uma instituição privada que eu criei para prestar um serviço. Dito isso, então eu posso escolher as regras que eu vou trabalhar dentro do meu estabelecimento comercial. Eu posso aceitar a peça ou não aceitar a peça. Aceitando a peça, eu tenho uma série de consequências que nós vamos repassar aqui agora a pouco, para que ele aceite essa peça, porque existe sim uma responsabilidade nesse sentido. Se eu não aceito a peça e faço a venda, né, com o produto, a minha mão de obra nesse contexto, então a responsabilidade realmente é 100% da oficina nesse sentido. Agora, eu devo ou não aceitar a peça? Essa é uma questão assim, muito pessoal do proprietário da oficina. A gente sabe que isso pode atrapalhar a captação do cliente da oficina, né? O cliente pode querer ou não por causa disso. Aí o pessoal, mas se eu não aceitar a peça e vender o meu serviço, eu estou fazendo venda casada? Boa! Muito sobre Caramba, isso, Marcos. eu tava com a boca aqui. Eu tava esperando um parênteses pra perguntar a história da venda casada. Essa é uma questão muito interessante. A venda casada é um instituto que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é a norma que rege muito a relação entre o cliente e a oficina mecânica, né?
ainda que nós tenhamos o Código Civil que faça alguma relação, mas nesse contexto específico é o Código do Consumidor, que é uma lei muito protecionista ao consumidor, que em tese é a relação fraca da história, segundo o conceito legal. Então, se eu faço o trabalho e eu quero colocar a peça e a mão de obra junto, então eu estou fazendo venda casada? Não, não está fazendo venda casada sob certas circunstâncias. Boa. Para que não seja considerado uma venda casada, quando eu vou colocar, então, a oferta da minha mão de obra com a oferta de uma peça nova para o cliente, eu tenho que mostrar para ele por que eu estou insistindo na venda de uma peça nova, porque a minha peça é original, ou a minha peça é genuína, porque a paralela em si, ainda que eu possa fornecer a peça nesse sentido, o cliente deve autorizar. Ele deve autorizar nas 3, mas no caso de uma peça paralela, ainda mais. Sim. E eu acho que é importante, não para o dono da oficina, mas se tiver consumidor nos ouvindo, qual que é a diferença, então, para a gente chegar nesse conceito de genuíno, original e paralelo? Sim, Boa, né? boa. O genuíno é aquela peça que o fabricante faz e põe o selo da fabricante. General Motors, Fiat, Honda, Jeep e tudo mais. É o timbre, né? É o timbre. Essa é a peça genuína que geralmente é negociada em concessionárias dos veículos fazem a venda da marca. Certo. Então, o que seria uma peça original? É aquela peça que é que ela é fabricada pelo fabricante da marca genuína, mas não é colocado o selo da fabricante. Ou seja, se eu tenho uma marca que fabrica uma peça para uma empresa, uma Honda Veículos, e que quando eu entrego na Honda, a Honda põe o selo da Honda e vende essa peça como genuína. Sim. Se eu compro uma loja de automotivo, mas é da mesma marca que é vendido pela Honda, então eu tenho uma peça original. Boa. E a paralela são quaisquer outras peças fabricadas por terceiros que não sejam os fabricantes nem da montadora e nem de uma outra oficina que seja credenciada pela montadora. Isso é uma peça paralela. Ela pegou Boa, meio que o boa. molde, né, e só fez essa Exatamente, peça. né? É até um Genérico, né? ponto só para consumidores que estão nos assistindo. Tem muita gente que fala, mas lá na concessionária é isso. É muito raro, eu acho que é quase zero, montadora que fabrica todos os componentes do carro. Eu acho que tem, né? Então, eu acho que nem tem. Muito Então você pega lá, às vezes a gente tá vendendo, vamos trazer até em marcas aqui, eu tô vendendo Fremax, disco de freio Fremax e uma pastilha Frase. E muitas das vezes esse item tá saindo genuíno lá dentro de determinadas montadoras, só que o cliente fala, mas não é original. Ele é original, É ele só original. não é genuíno por não ter o timbre e sido comercializado dentro da concessionária. Exatamente. Porque eu dei uma estudada bastante sobre isso daí um tempo atrás. O market share, ele acaba dividindo isso daí até mesmo para ele segmentar onde está a receita. A própria indústria faz isso, né? Para saber, ó, o que tá indo para montadora, o que tá indo para o comércio, né? Para entender o abastecimento e ver aonde a operação está sendo mais viável. E Né? eu quero exemplificar um caso interessante para você que aconteceu comigo. Eu tive um carro da Fiat há um tempo atrás e fui trocar as palhetas do limpador. Eu cheguei, comprei na caixa, infelizmente você me desculpa falar da marca, mas para deixar isso de forma mais clara. Você é advogado, qualquer coisa você se vira. Na caixa, Você dá seus pulos. Se der ruim, você se vira. na caixa por fora veio a caixa da Mopar, que é a marca, né, a marca genuína da Genuína Fiat. Fiat. E na hora, no momento, eu não instalei a peça e levei para minha casa, que não tinha dificuldade de instalar. Quando eu cheguei ao local, né, na minha residência, que eu fui colocar, estava escrito Dina na peça que estava dentro da caixa da Mopar. Eu, antes de fazer qualquer coisa, liguei para o consultor da Fiat, falei, olha, veio errado a peça, a nota é número tal. Falou, não, mas é isso mesmo, é porque ela é a Dina que fabrica. A Dina é quem fabrica para Mopar, então ela é uma peça original, mas na verdade o vendedor fez confusão. Apesar de ser original, não está vir na caixa Mopar, a palheta era da Dina, então ela era uma peça genuína sendo entregue numa concessionária como original, e aí ficou o erro da Fiat. Mas isso aconteceu comigo. Agora, voltando à sua pergunta lá atrás, que você perguntou do fornecimento ou não da peça, né? Então, quando eu faço na minha oficina, que eu faço a venda da mão de obra, e eu explico para o cliente, olha, a peça tem que ser mantida, tem que ser colocada original, essa é uma peça com uma qualidade superior, a garantia dela é superior, ela tem uma série de questões que ela diferencia de uma outra peça, eu posso fazer essa venda com a peça que eu não estaria realizando a venda casada. Mas para isso, infelizmente, a gente sabe da informalidade que pode acontecer no momento da contratação. Sim. E ficar aquele verbal, né, eu converso com você para cá, eu converso com você para lá, eu passo um WhatsApp, que hoje é muito, né, a moda é fazer a conversação via aplicativo de mensagem, mas o correto é que quando eu fizer um orçamento ou qualquer coisa nesse sentido, que eu documente isso por escrito. Por quê?
Porque já dizem, o velho ditado é o seguinte, a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Exato. Então, se eu só converso para cá e converso para lá, e aí depois aquilo, uma discussão judicial eventual, a prova disso é sempre minha, empresário, e nunca do consumidor, de Eu fazer tenho a que prova. provar que tô certo. Eu Então, tenho- sempre o empresário que tem que provar. A prova é sempre recai para o empresário. Existem alguns momentos da lei que ela pode dividir a prova, vamos chamar assim, não, a parte você vai provar, a parte ele vai provar. Mas se houver o que a gente chama de inversão do ônus da prova, a prova é sempre da empresa fazer a prova que ela está certa ou está errada daquela questão. E isso complica muito para o empresário. Nós sabemos que tem muitas oficinas mecânicas pequenas, né, Uhum. que trabalham, de certa forma, no limite. Sim. Então, o custo disso, se ele tiver que agregar o negócio, pode ser que gere, inclusive, Fecha. um fechamento do negócio, né? Então, não teria venda casada. Mas, então, a outra questão importante é a seguinte, eu posso aceitar a peça ou não aceitar. Se eu aceitar, eu tenho algumas consequências com relação a isso. Se eu não aceitar, eu só tenho a consequência da minha prestação do serviço e da garantia da peça, porque eu estou oferecendo todo o pacote de serviço para o cliente. Então entra aquele caso assim, se eu aceitar e der tudo certo, o cliente me forneceu lá, eu aceitei, bom. tá tudo certo, beleza, eu sou o melhor mecânico, eu sou um cara do coração que não cabe dentro de uma caixa de ferramenta, porque eu aceitei e tal. Mas se der ruim, eu tenho que provar que eu tô certo, senão eu Exato. sento. Exato. Então, um tipo assim, detalhe, né, é desleal até, né, velho? É desleal, né? É aquele ditado, né? A lei tem o lado fraco. O lado fraco acaba sendo o consumidor, né? A Marcos? legislação colocou assim, né? Infelizmente, que o lado fraco é o consumidor, E- porque ele fala assim que eu não tenho que ter a obrigação de conhecer sobre mecânica, sobre peça. E, em tese, ainda que o mecânico tenha essa obrigação, mas muitas vezes as peças não são fabricadas pela oficina. Eu tenho 100% das vezes, né? Então, Então, não fabrica é, peça, Fabrica né? peça. Eu tenho um fornecedor que me fornece as peças, que em tese é quem tem que dar a garantia. Eu Sim. teria que dar a garantia da minha prestação de serviço. Mas a partir do momento que eu forneço a peça pela minha oficina, que o cliente concorda com isso, e eu forneço a mão de obra, aí sim, eu sou responsável pela garantia da peça Boa. e pela garantia da mão de obra. Boa. Então, se o cliente forneceu a peça, eu acabo sendo o responsável pela garantia solidário, vamos se dizer, se essa peça der o problema. Perfeita a sua colocação, Túlio. A garantia é sempre em regra do Do fabricante. fabricante. Beleza. Então, se eu comprar uma peça no marketplace, como você foi colocado, ou qualquer outro lugar que não seja junto à oficina, Aham. eu tenho responsabilidade para com a montadora e a montadora para comigo. Então, Correto. se eu forneço uma peça para você, fala, olha, tá aqui a peça, e um detalhe importante que eu acho que todo mundo deve saber. Você, empresário, quando vai aceitar a peça, fala assim, perfeito, já que eu estou aceitando a peça, cadê a nota fiscal de compra? Boa, Escutou, mecânico? boa, Escutou? boa. Cadê a nota fiscal? A Nós maioria estamos dos falando clientes isso aí chega do sem quê? nota. Os clientes... 7 episódios? É. 6? Pega o raio da nota. Então, meu cadê Deus a do nota céu. fiscal de compra? Por quê? Eu tenho que saber... Não, eu não tenho que saber o valor e a questão não é essa. Procedência. É exatamente, eu tenho que saber a procedência de onde veio a peça, até por uma questão de fidelidade ao cliente, de boa fé objetiva, que a gente chama, olha, a peça que o senhor comprou é uma boa peça, é uma má peça, mas como é o senhor que está fornecendo, nós podemos até montar a peça. É a chance que você tem de afinar com o seu cliente e mostrar para ele se aquela peça é boa ou ruim ou não. Quando você dá a opção dele comprar a peça, a decisão de fato é dele. Mas se ele leva a peça, eu preciso que ele me apresente a nota fiscal para resguardar a mim, por quê? Primeiro, eu não sei se a peça realmente é nova. Segundo, pode ser uma peça usada em excelente qualidade e eu não sei a origem. E se for uma peça usada, produto de furto, por exemplo, e eu não tenho a nota fiscal que me trouxe a peça, eu ainda, empresário, fica aí a dica, posso responder pelo crime de receptação e aí nós temos um grave problema quanto a isso. A lei, a princípio, não faz essa diferença até que você prove que é inocente. Mas até eu provar isso, eu já fui passear na colônia de férias da Janaína. A patroa foi levar a marmita lá. Já foi É, levar. é aquele ditado, né? Até Eita. provar que focinho de porco não é, Não é tomada, tomada. o lombo já doeu, hein? Já, rapaz. Isso tudo, Conta né? uma peça. Por causa de uma peça. É só. Um amigo meu, fui ajudar ele. O abençoado dono do carro é seu amigo até dar certo. A hora que dá errado, filho, vira incorpora um tanto de cão nele. Mas a Pelo amor de peça Deus. do carro é muito cara e só acha na concessionária e tem que pedir 30 dias. Eu aceitei o cliente trazer ela usadinha. Olha aí o que que dá. Vai lá.
Vai lá ver Só seus pra- meninos uma vez por não mês. é que a pessoa não possa levar uma peça usada. Ela Sim. tem que ter a origem de onde ela levou Procedência. e uma nota fiscal de uma empresa que realmente exista, né? A gente Mas sabe que ousadinha tá com cheio baixa, no de... Detran, esse Exatamente. negócio. Mas a realidade, Marcos, de nós estar ali no chão mesmo da oficina, não é essa. É, A né? maioria é sem nota e chega no rumo. E é o que o cara quer. Ele quer pagar barato. É, porque o cara tá procurando preço. Eu entendo o seguinte, por que o cliente não fecha com a gente? Porque ele tá procurando, em 95% dos casos, né, Lemuel, é preço. Então ele foi procurar uma 95. alternativa fora por preço. Sim. Se ele foi procurar por preço, eu comparo muito o seguinte, não existe almoço grátis em lugar nenhum. Nunca. O custo hoje é o mesmo, o imposto é o mesmo. Você pega hoje, se mudar uma classificação de imposto de um regime para outro, a diferença é muito pouca. Aí, mas o cara tem poder de negociação diferente, mas ele tem custo operacional. Enfim, Sim. a conta sempre vai fechar. Então eu considero hoje uma diferença de 10 a 15%, é uma condição comercial tolerável. Mas agora o cara foi comprar fora porque achou na internet por 50% mais barata, 40%, que hoje está sendo uma realidade muito grande. 70% mais barato. 70% mais Pelo barato. amor de Alguma Deus. coisa tem de errado. Eu concordo com você e como prestador de serviço, apesar das diferenças diárias, eu coloco sempre para o cliente o seguinte, se ele fizer um comparativo, dependendo do tipo de prestação de serviço, ele vai achar De A a Z. Exato, perfeita colocação. Então, isso pode ter um custo caro lá na frente. O problema da nossa cultura abrasileirada, que eu percebo, nós aprendemos com a pandemia, talvez tenha ficado um pouco mais aflorado, nós descobrimos os marketplaces de compra. Sim. Então, talvez... É praticidade. Né? Então, assim, hoje, às vezes eu quero pedir alguma coisa que tenho até na cidade, mas eu tenho um vício danado em pedir pela internet para entregar na minha casa. Sim. Ainda que eu já tenha visto questões de preço mais caro que você comprar aqui no próprio local. Talvez pela conveniência da entrega, talvez porque a pessoa prefira assim. Sim. Mas eu concordo, a cultura nossa devia ser aprender a negociar talvez com as oficinas. A gente sabe que essa margem existe. E o que acontece? Que as pessoas não veem, e os prestadores de serviço também deveriam ver isso. Você tem o custo da localização do seu negócio. Você Com tem o certeza. tamanho do espaço do seu negócio. Você Sim. tem folha de funcionário registrado do seu negócio. Sim. Você nunca vai poder competir com a sua empresa do tamanho que ela é, com a estruturada que ela é. Com aquele que vai ali na esquina, ele tem um ponto que é alugado, ele não tem CNPJ, ele não tem responsabilidade, ele não tem nota, ele não tem nada. Mas, infelizmente, o mercado está aberto para todo tipo de cidadão. E aí, numa dessas, é quando as coisas dão problema, aí é aquele que você falou que o barato fica caro. Uhum. Aí eu fui no barato e quando eu preciso regularizar, aí eu tenho que ir no caro, aí eu tenho que morrer no mais caro. E pagou duas vezes. Né? Exatamente. Então ele tem um retrabalho, um resserviço, que é uma coisa que realmente não compensa. Mas talvez um pouco mais da cultura. Mas a gente precisa trabalhar um pouco mais com o empresário e com o cliente, que a gente sabe que a gente também é cliente em algum momento de algum lugar. Sim. A gente sabe que nós temos nossas questões. Mas é uma cultura difícil de ser mudada, mas eu acho que ela tem que ser insistida no dia a dia. Porque quando a fatura chega, fica para o empresário. Até então, toda a responsabilidade é minha. Sim. Por causa dessa questão, aceita ou não aceita uma peça, por exemplo. Se eu aceitar a peça do cara, quando ela der um defeito, a lei fala que eu teria que ir ao fabricante. Mas a lei também fala que eu seria um responsável solidário com o fabricante e com o vendedor. Acabou. Então, o que acontece? Quem está na ponta do negócio não é o fabricante, é você, empresário, que está prestando o serviço. Sim. Então, se eu tiver que fazer isso... É o meu telefone que vai tocar primeiro. Exato. Né? Ninguém vai ligar numa Volkswagen, numa Chevrolet do Brasil, vai, olha, eu estou com uma peça com problema, vocês vêm aqui para resolver. Isso não vai acontecer, né? Mas no do Lemoeda tudo. Não. Aí você pode esperar que vai tocar de noite, não tem horário. Qualquer hora. Então esse é um grande problema. A responsabilidade, em tese, é da fabricante, mas a lei protege o consumidor, que eu posso vir aqui na ponta, que é vocês, e aí vir com vocês, empresa, com o direito de regresso, mas você imagina, até chegar aqui, você pagar a fatura e conseguir um reparo ou uma indenização da fabricante na qual você montou a peça, é um caminho longínquo, considerando a nossa legislação e o acúmulo de serviços forenses. Então é um processo que demora anos, que não é interessante para a oficina e muito menos para o consumidor que sabe disso. E o negócio é que nunca fica na peça, né, gente? Vamos pegar o próprio exemplo aí de um kit correia e tensor. Se um tensor hoje trava uma correia dessa, arrebenta, você perdeu um motor. E até você tinha comentado, né, de um caso parecido, né? E aí a consequência acabou ficando pra oficina. Pô, ali foi um cabeçote embora,
válvula, enfim. E hoje você não faz nada com menos aí de 5, 6 mil. E uma despesa hoje de 5, carro 6 mil no popular, cara né? que tá começando ali, que tá faturando 20, 30 mil, que a maioria hoje, eu falo, o pessoal que tem feito a imersão, tem procurado esse conhecimento, é o cara pequenininho, 20, Sim, 30, sim. 40, 50 mil, é ele, a esposa trabalhando, é o jeito que a gente começou. Sim, sim. E ele toma uma pedrada dessa de 6, de 10, de 15, cara, às vezes ele já não dá conta de levantar mais. E detalhe que assim, pra quem tá ouvindo, às vezes 20, 30, 40, tá? Isso não é líquido, isso é bruto. Bruto. E É, tem muita, faturamento. tem muita despesa para ser tirada. Sim, Né? Ixi. nós estamos falando de faturamento. Faturamento. Então quer dizer, se ele tá faturando 30, cara, pra ele fazer 6 de lucro é só. Nossa, Deus. Olha lá que não faz, hein? Não faz. Não faz. E aí ele vem e toma uma labutada dessa, vamos se dizer, né? E o prejuízo acaba ficando pra ele, porque a fabricante talvez vai pagar, até vai pagar um tensor novo e uma correia. Exato. Ela não quer saber se aconteceu. E aí o que é o grande problema, Túlio? Quando eu estou prestando o serviço, é aquilo que nós falamos agora há pouco, que eles vão vir em cima de mim, que só a parte mais fraca da relação. Em cima de mim, quando a gente fala a empresa, né? Uhum. Certo. Porque eu teria que ir lá no cara que me vende a peça, que já é um pouco maior do que eu, e aquele que compra da fabricante, que é o vendedor da peça, que é bem maior do que nós dois juntos. Sim. Só que Sim. ninguém vai fazer isso. No prático do dia a dia, eles vão vir em cima da empresa. E é o que você falou, se eu não tiver muito bem estruturado e torcer muito para o defeito ser muito pequeno, nós temos um grande problema de viabilizar o negócio. Mas o que é a minha preocupação, eu coloquei isso trabalhando na área por muitos anos, é que tudo nosso, infelizmente, pela correria do dia a dia, o cara tá levando o carro de manhã, ele quer o carro para de tarde, a gente acaba não documentando as coisas. O correto, se nós pudéssemos fazer, e às vezes até temos a chance e não fazemos, é documentar isso. Mas nós vamos burocratizar mais do que o negócio, vamos fazer 5, 10, 12 documentos. Não, nós não vamos fazer nada disso. Mas quando o cliente chega, é muito importante que eu, enquanto empresa, eu preste todas as informações claras para o cliente. Inclusive, isso está na lei, no artigo, acho que 6º e 27 ou 31, não me lembro agora, do Código Penal. Qualquer serviço que seja, de qualquer natureza, tem que ser transmitido para o cliente de forma clara, com as regras precisas, para que ele tenha conhecimento. E por que isso é importante para o empresário? Porque numa eventual ação judicial, e aí talvez seja o medo de muitos, né, em relação nesse sentido, eu teria que fazer a prova, eu teria que provar. Então, o ônus vai ficando muito puxado para o empresário, que é sempre, né, a parte que tem que responder a alguém. Então, o correto é eu documentar, eu colocar isso com o cliente às claras, eu explicar para o cliente, explicar porque com a peça paralela pode ser danosa, e explicar com relação à garantia, porque a lei, em tese, fala numa garantia de 90 dias, né? Tem peças, por exemplo, que são de 180, de 1 ano, de 3 meses, mas o mínimo legal são 90 dias, que é o que todo mundo oferece por causa disso. Certo. E a mão de obra, a minha também, pela regra legal, seria de 90 dias. A mão de obra também é 90? Porque 90 tem oficina, dias. tem gente que vem com história de 30, Não. né? Se eu Não, for olhar não, pela letra 90, da lei, né? são 90 dias 90. de responsabilidade e não tem conversa. Aí colocando sobre responsabilidade. Então, quando acontece de imediato, eu vejo que às vezes é um defeito fácil de constatação, que a gente chama, tá fácil de verificar, a pessoa tem 30 dias. Ou seja, vamos colocar uma questão, talvez, eu troquei uma palheta do para-brisa dele. E aí, por algum motivo, a borracha tá meio ressecada, tem algum problema. Eu percebi, isso é o que a gente chama de fácil constatação. Eu tenho 30 dias daquele momento que eu coloquei. Eu não reclamei nos 30 dias, eu não tenho mais direito, eu perco o direito àquilo. Então vamos agravar um pouco mais a situação. Eu troquei uma correia e um tensor que vai lá dentro do motor, num lugar que eu não vejo, que eu não fico abrindo todo dia. E aí eu coloco para o cliente e falo assim, olha, você tem 90 dias de garantia a partir de 1º de novembro. Ele vai fazer a conta daquilo ali. Só que onde que a lei vem pegando o pé da gente, às vezes muitas pessoas não sabem. Ah, mas isso foi um vício oculto. O que é isso, vício oculto? É aquele vício que eu não tenho facilidade de detectar naquele momento. Então eu coloquei uma peça nova dessa, igual você colocou aqui para mim. Passada, ela veio dar problema com 95 dias. Aí eu vou lá reclamar com você, não, mas que a garantia de 90 dias já passou. Mas a lei fala diferente. Em caso de vício oculto, a garantia inicia do momento que eu detecto o vício oculto, eu, consumidor. Caraca, velho. Então vamos colocar aqui pro O nosso caldo amigo só Lemuel, vai engrossando. que mexe com câmbio. Aí me acharam aqui, ó. Então Pronto. ele vai lá, faz um serviço de câmbio, é um serviço, né, relativamente caro e tudo, vai depender da situação. Então ele vai lá e oferece 6 meses de garantia. A garantia legal é 90 dias, Sim. a outra é garantia que ele oferece incorporada àquilo.
Se depois de 6 meses ou 3 meses, 90 dias foi vencido de garantia, eu chego assim, olha, alguma coisa que fez aqui dentro travou lá no câmbio. Ah, mas a garantia já acabou. Eu falei, não, mas a lei fala que é do momento que eu percebo o problema e trago, eu tenho 90 dias. Se eu perceber o problema, eu fiz um contato com você, mandei um WhatsApp, mandei um e-mail, documentei essa questão, que eu estava ciente do problema, e não levei 90 dias, aí você perde o direito. Ou seja, a coisa é um pouco mais complicada. Então, assim, igual lá a questão dos câmbios, né? Reforma total, 1 ano. Certo. Então, o que acontece? A Síria que, graças a Deus, não entendeu direito. Vamos lá. A garantia é 1 ano, quando a reforma é total do câmbio automático. Então, vamos lá, eu forneço esse 1 ano de garantia. Então, significa que, obviamente, dentro desse 1 ano, que tá ali na nota do cliente e tal, tá tudo certo, Tudo tá tudo ok. beleza. Deu algum problema, com 6 meses, um exemplo. Deu um problema lá, vamos pegar, tem um problema num câmbio de um retentor, dele travar inteiro. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu fiz o câmbio, na primeira vez quando eu conheci o João, por exemplo, o carro dele travou o câmbio, beleza. Aí fui, arrumei, beleza, tá tudo certo. Ele saiu dali da oficina com 1 ano de garantia, tal, tudo bonito, tranquilo. Daqui 6 meses deu um vazamento em um retentor. Um retentor, coisa simples, não precisa nem descer o câmbio. Beleza, tá na garantia, ele vai trazer o carro, a gente vai trocar o retentor. Então significa que daquele retentor que eu troquei, eu tenho que estender essa garantia para mais 1 ano, Não. lembrando que não é o mesmo serviço, ou continua Não. caminhando dentro desse 1 Como ano que eu você- ofereci. Como estava em garantia, você reparou em garantia, a garantia daquele Prevalece a produto inicial. prevalece a inicial. Certo. Só que tem um problema aí, né? Se aí o câmbio dá problema lá na frente, ele vir falar com o vício oculto, veio através disso daí. Essa é uma prova É difícil só de ser no- feita. Aleluia. Aí você precisaria de um laudo. Aí você precisaria de um laudo do engenheiro mecânico. Uma coisa vai ficando mais complicada. Me chama, tá? Agora, Tá, eu vou lá, eu vou agora lá, o que, beleza. o que que pode Tá ver vendo? Quem tem amigo não morre sozinho. É, ó. que Tem um que pode- advogado e um engenheiro do lado. O que pode acontecer aos olhos da lei? Vamos pensar nesse sentido. Se eu troco um retentor que deu problema com 6 meses, a lei pode dizer, não, se eu troquei este retentor em específico, eu não sei se de câmbio, você me perdoa. a Sim, sim, ignorância, né? sim. Então ela pode entender que aquele retentor trocado dali, ele vai ganhar mais 1 ano. Né? Aquele retentor. Aquele retentor. Agora, não quer dizer que o câmbio dali vai ganhar mais 1 ano, que não foi o problema. Se o câmbio trava total depois de 6 meses, e o Leomel é obrigado a refazer o câmbio, aí sim Vai nós mais um teríamos ano uma pra nova frente. garantia de 1 ano, que o serviço foi refeito. Então, tem, essa tem dois historinha- momentos diferentes. Essa história, igual a gente escuta, talvez, de alguns colegas aí, tipo, porque infelizmente é natural a garantia, né? A gente não quer, eu não quero, o Túlio não quer, você que tá escutando não quer, mas acontece. Então, Garantia é assim, igual seguro, ninguém quer usar. Mas se exatamente. precisar usar, gostaria de Tem. usar sem o problema, né? Pra Exatamente. poder- Boa. Então, o que que acontece? Igual a gente já escutou falando várias vezes de colegas nossos de oficina. Dentro do período lá dos 90 dias, eu arrumei reparei ali dentro do prazo de garantia, a garantia acaba ali. Então, essa historinha é conversa fiada. Ele tem que, se for a o mesmo de- serviço, é mais 90 a Em partir tese, dali. seria mais 90. A gente escuta muitas vezes no comércio de automóveis. Não, a garantia, se assina um contrato, é 90 dias. Eu falo que aquilo é o seguinte, aquilo tem validade para alegria do garageiro. Né? Não é, Porque Não, aquilo, não, vou ficar calado. porque Não vai dar aquilo, ruim. aquilo não é bem daquele jeito. A lei fala que a gente coloca, esses vícios fáceis, perceptíveis, que né, Sim, qualquer cidadão mediano perceba, esse é 30 dias eu não fiz nada, o direito está precluso, está perdido. Agora, um vício difícil, como um câmbio e um motor, por exemplo, que a gente vê muito nesses documentos feitos aí pelas garagens lá fora, que dá de 90 dias, aquela não é a realidade. Porque todo mundo considera 90 dias daquele momento que eu assino o papel, e aí todo mundo corre da responsabilidade. Nós não estamos aqui para fazer nenhuma apologia à defesa do garageiro ou à defesa do consumidor. Nós estamos aqui para esclarecer os Sim, fatos. claro. É claro, se a pessoa, às vezes, né, talvez um garageiro talvez mais atualizado, fala, não, vamos resolver, vamos Sim. partir. A partir do momento que você faz a negociação entre as partes, aquilo vale, não tem problema. Se você resolveu dividir a conta com a pessoa que te vendeu, maravilhoso. Feito um acordo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando não, então nós vamos discutir de alguma forma, e eu aqui não aconselho ficar discutindo de forma judicial e explico, porque o judiciário demora. Então você que precisa do carro, você que precisa trabalhar, você que é Uber, às vezes você acaba se sujeitando a esse tipo de questão, porque né, é um problema.
Mas o correto mesmo, se ele for pegar aos olhos da lei, procurar seus direitos, é daquele momento da constatação de um defeito grave para frente. E um grande detalhe, colocando aí, saindo um pouquinho da condição de oficina, é que muitos falam assim, não, mas a garantia é motor e câmbio. Não, ouvinte, a garantia é total, ainda que o veículo seja usado. E o que a gente vê grande parte das decisões? O veículo, então, assim, tem que ter sido usado com uso severo, aquelas questões todas, e eu tenho que provar que foi nesse sentido. Porque nós tivemos um caso parecido, que foi comprado um veículo, não me lembro qual agora, acho que foi uma caminhonete da marca Mitsubishi. As revisões foram todas feitas certinhas pelo proprietário anterior, o cliente tinha todas as notas, mas eu acho que numa briga comercial com o cara que ele vendeu o carro, ele andou o carro, a luz da água acendeu, ele andou até fundir. Depois ele entrou na justiça e foi reparado. Olha só. Então, com tudo isso passado lá atrás, ele recebeu. Então, a gente tem que estar atento, porque o consumidor é mais instruído do que a gente imagina. A garantia é total, mano. Total. Você acredita? Quando eu compro um carro, ainda que eu compre ele usado, a não ser que ele seja um usado assim, já bem depreciado, aí você tem boa chance de reverter a situação. Mas um carro seminovo, como a gente coloca, a justiça tem entendido que assim, o problema apresentado pelo carro, fora de itens de desgaste, uma pastilha de freio, disco, essas coisas que a gente está acostumado a trocar recorrentemente, né, no centro automotivo e tudo, se passar disso, tem tido as decisões aí muito ruins contra o empresário, nesse sentido que ele tem que fazer a responsabilidade total do veículo, não só motor e câmbio. Olha só, nem nada tá favorecendo. Não, a situação é ruim. É porque muitos de nós talvez não exerçam os direitos, não busquem, é porque assim, você depende às vezes de uma justiça pública, de um defensor. É muito lento, muito lento, assim, né, muito lento. E numa situação dessa, Márcio, por exemplo, hoje eu não faço motor mais, mas vamos imaginar, fiz um motor, fundiu ali, vamos imaginar, fiz um motor bonitinho, o cara viajando, sei lá, bateu numa pedra, furou o cárter. Vamos falar de um veículo mais simples que não tem lá um sensor para te avisar que baixou o nível. Então, um carro simples. Então, foi pingando. O cliente não viu, naturalmente, porque só deu um furinho. Ele andou lá alguns quilômetros, travou o motor. O meu motor novo que eu tinha feito. Beleza. Eu identifiquei, vai pôr no guincho, vai falar que as histórias todas que eles falam, beleza. Chegou o carro dentro da loja. Primeira coisa que eu fiz, tá sem óleo. Beleza, vamos olhar aonde vazou. Tem lá um microfuro no cárter. Então já se subentende que foi a conta-gota ali até secar o motor. Aí o cliente vai falar assim, porque ele acabou de pagar lá 5, 10 mil reais. Eu quero a garantia. Não, peraí, foi um acidente, foi um agente externo. Se esse cidadão, porque tem uns caras muito loucos da cabeça, né? Tem uns caras que acho que é fora da casinha. Se esse cidadão quiser brigar comigo judicialmente, ele tem duas perguntas. Primeiro, eu vou ter que provar que foi a pedrinha lá, né? Já de cara, apesar que é menos, porque tá ali, né? Até físico o problema. E outra questão, não quis fazer a garantia e não vou, porque afinal foi um agente externo que danificou meu serviço. Não fiz a garantia, o cara ficou brabo comigo, não sei o que, vou levar em outra oficina, vou arrumar e tal, e depois entra ali judicialmente para tentar receber isso da gente. Perfeito. Corre o risco desse cara ganhar alguma coisa? Aí nós temos duas situações interessantes que você colocou. Primeiro, o que eu aconselho a todos, e eu fiz isso ensinando um corretor de seguros. Olha só. Então eu falei, olha, se acontecer, qual que é a tendência natural? É a pessoa mandar o carro para sua oficina. Sim. Quando você chegar, você vai fazer todo esse levantamento. Hoje nós temos uma ferramenta poderosa na mão chamada celular. Então você vai tirar foto, você vai montar. Eu faço o seguinte, o que a gente sempre deve fazer, seja consumidor ou seja empresário? A gente deve fazer um negócio que a gente chama de cadernos de provas. Quanto mais provas, documentos eu tiver, né? Um dossiê, perfeita colocação. Quanto mais eu tiver a meu favor, mais vai ficar fácil que eu faça a defesa. Eu não posso impedir de ninguém de ir na justiça. Não tem como eu cercear o cidadão para não ir. Então, se ele achar que deve, ele vai de qualquer forma. Sim. Mas o ideal, então, é que eu documente, eu faço todas as questões que eu possa. Eu não vou nem falar o laudo, um parecer técnico, que laudo, né? Nós teríamos talvez que ir pro IMET, contratar um engenheiro, uma série de outras coisas. Se tiver chance de fazer isso, ótimo, faça isso, se você puder. Se não, um parecer técnico, claro que não é elaborado por mim, que fez o serviço. Sim. Né? Para poder documentar tudo isso, que você pode precisar disso. Agora, a questão que dificulta muito a vida do empresário é que se esse acidente foi causado lá perto do Mato Grosso, ele não vai pôr esse guincho para cá, porque ele não tem seguro. E aí? Ele quer arrumar o carro lá. Ele quer arrumar o carro lá para ficar mais fácil. Então, infelizmente, eu teria que ter um custo de mandar alguém lá, de levantar, achar alguém da minha confiança que fizesse isso,
para conseguir uma isenção de responsabilidade. Provado que foi um agente externo, que foi uma pedrada no cárter, que o óleo vazou, que ele não tomou cuidado, não, eu não sou obrigado a fazer o reparo. Sim. Então, não sou obrigado a dar a garantia. Agora, se foi um serviço que eu fiz, um retentor mal colocado, alguma coisa ficou mal colocada, faltou um anel de vedação e isso causou o dano, aí sim a responsabilidade é minha. Aí eu tenho que pagar tudo. Eu trago esse carro pra cá, eu me viro, eu tenho que resolver Isso, a vida do ainda cara. que você resolva fora da sua oficina, você tem que prestar a garantia do serviço. Boa. Como é que vai ser prestado ou não, a questão não é essa. A questão é que eu preciso prestar a garantia. Se eu tenho um conhecido que por acaso tem oficina, eu vou fazer por lá e vou reparar, vou pagar tudo do meu bolso, a garantia está Se vira. prestada. Tá resolvido. Está resolvido. O quão vai mais fundo do que muitos imaginam, né? Igual, Cara, é muito a louco. oficina faz motor aí, hoje a gente tem visto uma prostituição de preço muito grande, né? Meu Deus. E aí, às vezes, o cara não tá precificando justamente isso daí, porque ali tem um humano trabalhando, gente, e é inevitável. Uma falha de peça, de fabricação, uma falha do humano Uma que vai falha acontecer. operacional pode acontecer, né? E aí você pega aí, eu falo hoje, né? Você vê em carros populares, né? Vamos trazer aqui no nosso mercado aqui, Uhum. é muito normal você ver gente cobrando aí R$1.200, R$1.500 de mão de obra pra fazer um motor de um carro popular. Normal. Você acha isso em toda esquina. Tá, ixi, até por literalmente menos. falando. Até por Não menos. contei a história do cabeçote do Fox por 300 pila? E aí Não. esse cara não tá precificando isso daí. Se isso acontece, agora vendo lá do cliente, seu cliente, você acha que esse cara vai te dar um respaldo, uma assistência? O cara não tem condição, velho. O cara pegou o trem muito barato. Então aí o cliente que também procura um negócio barato, cuidado. Porque esse cara vai te dar respaldo depois? Não vai. Eu falo isso muito para meus clientes assim, se você quer um negócio barato, é um direito dele querer barato, né? A coisa que eu aprendi na minha vida foi nunca colocar preço no serviço dos outros. Nossa, eu tenho Então- raiva de quem faz isso. Então eu acho o seguinte, quando a pessoa me dá um preço, eu procuro negociar o preço. Negociar. Sim. Se é possível, se não é possível, a forma de O que você pagar, pode fazer o e que pronto. pode ser feito, maravilha. Então não coloque preço no serviço do seu mecânico, do empresário, porque é o seguinte, alguém também vai pôr preço no seu serviço. Se você não gosta, não ponha preço no serviço dos outros. E é ruim quando... Eu Boa. carrego isso para minha vida. Boa, boa. Então, essa é uma questão difícil. E eu faço o seguinte, se o cara gosta muito de preço, eu espero muito que ele seja bom de oração. A fé do cara tem que estar ali. Ela tem que estar muito em dia. Ela tem que estar muito em dia. Boa, boa. Bom de oração, boa, hein? Gostei dessa. Eu espero que ele seja muito bom de Boa. oração. A fé dele tem que estar muito em Boa. Marcos, agora voltando um pouquinho no nosso começo, me veio Vamos lá. algo aqui, um cliente... Hoje existe, já trazendo um pouco o meu segmento, existe muito lojas grandes de pneu e essas lojas vieram bem competitivas, com preços surreais, né, vamos Ok. dizer. Só que em todos os anúncios, ofertas que você vê, cartazes, pneu, vamos falar lá, pneu 299, Perfeito. letrinhas miúdas, promoção válida para montagem no estabelecimento. Quer dizer, o cliente não pode ir lá levar esse pneu na mão. É certo ou errado isso daí? Aí é a venda casada ou Aí é venda casada. Porque eu uso. Tá, de- mano. Eu uso de. Eu vou Eu falar, uso. Não é bobo não, hein? É porque. não? Sabe o que eu vou fazer, né? Eu vou até. Não é bobo, não, quero hein? até, eu quero Ele vai até- ter que bom, me vender esse pneu barato. Aqui tá vendendo abaixo do custo. Cadê o moço do corte aqui, ó? eu Foca quero aqui, ó. até- Aqui, ó. Você falou em venda casada, é porque eu não ia decorar, eu fiz questão de anotar, porque a lei fala o seguinte: tem um artigo do Código de Defesa do Consumidor que fala de venda casada. Lá fala o seguinte: ocorre quando o consumidor é obrigado a adquirir um produto ou serviço para acesso a outro. O que é isso? Eu sou obrigado a adquirir os pneus lá para montagem lá. Então é venda casada. É isso que eles estão fazendo. Agora, por que as letras são tão minúsculas? É um outro problema. Já colocam de propósito para um cara igual eu, que tem problema de vista, não enxergar mesmo, né? Então, quando Intencional. quando ele faz isso realmente com intenção de venda casada. E aí, a experiência que eu tenho, não vou falar dos segmentos de todos, não vou citar nomes, é que ele faz isso para ser o atrativo. Porque ele vai achar muito defeito no carro do cliente. Sim. E isso vai compensar ter feito essa promoção de pneu tão barato. Esse é o modus operandi que eles acham. A gente Exatamente. sabe muito bem, né? E eu tive numa empresa há um tempo atrás, há 2 ou 3 anos aqui, uma empresa grande, de Uberlândia, e eu vi lá, e eles fizeram essa questão, eu fiquei calado. Quando eu cheguei lá, eu arrumei toda a confusão possível. Não, eu vou levar os pneus de qualquer jeito, não vou chamar a polícia e tal, que é a questão toda. E não, mas que a gente já faz, já dá a montagem. Eu falei, eu não quero montagem, eu quero pagar quero do meu pneu. bolso fora. E depois de muita briga, acabei levando o pneu. Mas eles fazem isso. O grande problema
é que essas grandes oficinas, em tese, têm advogados por trás. Então ele já faz isso mais ou menos orientado. Ele coloca desse jeito, ele deixa chamar a polícia, ele deixa fazer boletim de ocorrência, ele deixa... Porque no meio do caminho, às vezes a pessoa tá precisando para o pneu para amanhã, para daqui a 5 dias, cara daqui a semana, o cara desiste. Mas não é um modus operandi legal, né? Agora, se eu fizer o anúncio colocando, olha, a montagem vai ser feita, nós vamos dar a montagem, você fazer aqui e tudo mais, a gente pega o pneu usado. Quanto mais claro e transparente a questão, menos problema você tem. É porque nunca é claro e transparente. Tudo que você vê com muita vantagem, se você for ler as letras miúdas, elas são sempre com desvantagens. Ou com venda casada. É um exemplo clássico que não podemos colocar aqui, quando você vai fazer o financiamento na Caixa. Você viu alguém financiar na Caixa sem levar um seguro, sem levar um produtinho, né? Se você não levar o produtinho, levar um produto do banco, você pode até melhorar. comprar sem levar o produtinho, mas aí a o taxa preço é vai lá em diferente. cima, a taxa é diferente. Então, é o modus operandi do mercado. E o que é difícil? A pessoa fala assim, não, então eu vou ao Procon, por exemplo. Até ali no Procon, até o Procon marcar uma audiência, até fazer isso. Desanimou. Exatamente. Venceu no cansaço. E aí Os caras vão pela probabilidade, né? De 10, um só é que tá reclamando, agora, vai a tá pessoa certo. também pode chegar no seguinte, se tá lá e ele vai montar lá, por exemplo, eu posso chegar assim, perfeito, eu só quero que monta, eu não quero que faz isso, que alinha, que balança, se não oferece nada, então ele não sou obrigado. Mas o senhor vai perder a garantia. Então, aí é uma questão dele. Então, A garantia é do produto. do produto né? e não do... Ele vai responder lá na frente. Então ele vai ter que tomar o cuidado, Não se ele existe quer de vender assim, perder, de né? colocar que a pessoa comprou, que ele abriu mão das vantagens, que ele não vai fazer isso, que ele não fez alinhamento, que ele não fez balança. Aí o empresário também precisa se documentar, porque se ele não fizer, ele vai ter problema com a responsabilidade. Olha Ei, só. consumidor, você que tá vendo aqui, vai lá, põe os pneus e não faz nada. Vai embora com esses pneus. Vamos dar prejuízo pra esse povo, porque essa empresa tá matando o mercado. E aí, infelizmente, eles usam, que você falou, desse modo de operação, e aí, às vezes, complicam empresas honestas que estão trabalhando honestamente, colocando a verdade no mercado. Sim. Mas nós temos uma grande parcela da população que são enganados e depois que já estão lá dentro, que a coisa já aconteceu, que já gastaram muito mais do que ele imaginava além dos pneus, a coisa já não tem como voltar atrás. Aproveitando essa questão, eu vi até que nós falamos mais cedo assim, bom, eu posso desistir do serviço? Boa. Bom, depende. O desistir, vamos trazer na vida real, né? Fui lá, autorizei um orçamento, vamos lá, R$2.000. Perfeito. Tá autorizado, o Marcos autorizou o orçamento na oficina do Túlio. Túlio, tá autorizado o serviço, pode fazer. Nós estamos falando dessa situação, Exatamente, né? perfeito. Deu no final do dia, o Marcos resolve, como se diz no nosso ditado, que abar, né? Aí se eu já comecei o serviço, se eu já iniciei a prestação do serviço, eu não sou obrigado a aceitar a desistência do consumidor. Boa! Desde que eu tenha o ok do consumidor Sim, para realizar. exatamente. Então eu preciso. Aí fica o alerta já reforçado pelo Lemuel. E eu preciso ter uma confirmação que eu possa fazer a prova. Olha, eu tenho uma conversa. E aí, para você que gosta muito de usar o WhatsApp, se você gosta de usar o WhatsApp, então eu peço que você use de forma escrita e não áudio. Por quê? Boa. Para a justiça, se precisar desse tipo de prova, se for áudio, eu tenho que fazer uma transcrição por ata notarial. Isso demora e fica caro. Então, para você empresário que quer se resguardar, eu faço isso com os meus clientes, assim, passa e-mail, registra o e-mail, passa o WhatsApp escrito, que você autoriza, que está conforme orçamento, número tal. Eu falo assim, então numera esse orçamento, que não custa colocar número no orçamento. Os próprios sistemas já dá, né? Mas porque às vezes tem alguém pequeno que não tem o sistema, né? Faz ali Ele faz na unha. Tal, Então você põe na unha 001 de 2024, seja lá a ordem que ele quiser adotar, faça isso e pegue a autorização do seu cliente. Porque se eu iniciar o serviço e ainda que eu não tenha concluído, falo, perfeito, então se eu desistir do serviço às 18 horas, mas deixa eu te falar, eu já montei 4 pneus, alinhei e balanceei. Então o senhor não vai mais trocar os amortecedores, o que eu já fiz precisa ser pago. Eu não tenho obrigação, então vou arrancar os pneus, arrancar o alinhamento, não sou obrigado a fazer isso. Deixa E o cara pipocar. Posso bater o pau, Pode ficar firme. bater o pau é demais. Aí, Eu ó. posso bater o pé e ficar firme, porque eu tenho o direito de receber aquele serviço que eu já prestei. Boa, O que não foi prestado, eu também não sou obrigado a empurrar no cliente. Mas aquilo que eu prestei até o momento da prestação do serviço, eu tenho o direito de receber o preço. Boa. É. E agora já até pegando isso daí, o cliente autorizou, né? Acontece muito eu vejo muito em oficinas que fazem motor. O Perfeito. cliente autorizou, tá autorizado, tá assinado tudo por escrito e tal. E os caras abandonam esse carro lá. Hoje você vê carro abandonado em oficina que faz motor demais, né, Lemuel? O cara abandona o carro, não tem dinheiro pra buscar. E às vezes o cara, e tem muita oficina que ainda na imaturidade não pegou nenhuma entrada, descapitalizou o cara da oficina ainda, né?
E esse carro fica lá 6 meses, 8, 1 ano. O que esse cara tem que fazer? Perfeito. Só uma colocação interessante, que eu também vi mais cedo nós conversando sobre isso. Quando eu levo para autorizo um serviço, e aí o serviço é executado, então eu acabei o serviço, é normal que eu notifique, vamos chamar assim, que eu informe o cliente que o Sim. carro está pronto. E por algum motivo que a gente desconhece, no meio do caminho, o cliente fala, olha, agora eu não posso buscar o carro, porque eu não tenho condição de pagar nem nada. O correto, então, você, empresário, é você ter toda a documentação assinada, autorizada pelo cliente, porque eu também, a princípio, não é meu interesse ficar retendo o carro na oficina, ficar com ele 1 ano guardado. Por quê? Porque está gerando despesa. O carro parado gera despesa para a oficina. Sim. Então, se eu tiver tudo documentado e assinado, eu posso tomar as providências para receber do cliente. Eu posso segurar o carro? Pode, a princípio. Não tem nenhum problema, porque o serviço não foi pago. Mas vá que por algum motivo, alguma questão, com alguma ordem judicial, manda retirar o carro de lá. Por que orientam, quando acabar o serviço, você informar ou notificar o seu cliente? O carro está pronto, você pode vir fazer a retirada. Passou 2, 3, 4 dias o cliente está desaparecido, você vai fazer uma segunda notificação, fala, olha, o carro já está pronto, você não vai retirar. A partir do 5º dia, está incidindo uma diária de R$30 por dia, porque o carro está tomando espaço na oficina, então ele vai pagar diária igual você paga em pátio. Sim. Porque senão... Eu posso fazer isso legalmente. Sim, notificando e prestando ciência nesse sentido. Você pode Boa. fazer isso, né? Posso escrever Deixando lá no por WhatsApp pro escrito, cara. Pode escrever. A gente pode, inclusive, às vezes, numa ordem de serviço, colocar que após o veículo termo, pronto, ele tem né? 5 dias para retirar. Não retira, mas esse dia diária de... A gente, quando fala em diária, as pessoas querem colocar diária de delegacia. Não faça isso, né? A gente sabe Consenso, que... né? Coloca uma diária assim, honesta, justa, que esteja Sim. no mercado, porque você tem como defender isso depois. Sim. Boa. Então, existe a possibilidade de receber. Porque muita gente às vezes faz isso. O carro fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí fala assim, não, eu vou. Aí vamos colocar, voltando um pouquinho para trás. Eu aceito ele fornecer a peça. Aí leva 1 semana, 7 semanas, 21 semanas, e o carro está lá parado. Eu já fiquei com o carro 1 ano e meio. Então, o que eu aí voltando um pouquinho, se você vai aceitar a peça, existe a chance de acontecer qualquer sentido, é bom você ter um documento que resolve essas questões. O grande problema é que, eu falo assim, as pessoas já podem fazer um documento desse pré-definido. Faz com algumas regras básicas, você conhece o seu negócio. Então, algumas regras na sua cabeça já estão intrínsecas. Você já sabe tantas regras que às vezes é natural para você e você acha que é natural para o cliente, mas não é natural, né? É óbvio para você, mas para ele não. Exatamente. Então, é importante documentar. E aí fica o grande segredo do negócio. Documente tudo que você puder documentar. Eu sei que às vezes burocratiza o negócio um pouquinho no começo, mas você acostuma com aquilo, o cliente acostuma com aquilo, e você, empresário, que quer minimizar as suas questões, minimizar os seus prejuízos. Então, quanto mais resguardado, mais respaldado, mais documentado eu estiver, menor serão os meus problemas junto ao comércio. Boa. E aí casa com aquilo que a gente tá falando desde o princípio, né? A oficina mecânica, ela... alguns não se valorizam. Eles não entendem até hoje que para eu ser uma empresa, eu tenho que ser um grande atacadista, eu tenho que ser... Cara, se você tem uma porta aberta, se você tem um CNPJ, cara, você é uma empresa. E as leis vão te pegar, não interessa o tamanho. Se você trabalha sozinho ou tem 50 funcionários, o VR é um tamanho só. A diferença é que o cara grandão, às vezes, ele aguenta uma lapada maior. E se a gente tá pequenininho lá, uma só, a gente já cai das pernas, né? A lei não faz distinção assim, olha, se você fatura R$2.000 por mês ou 20 milhões por mês, você tá liberado. O ferro é um só. A responsabilidade é a mesma. Então assim, entender, né? Entender que a oficina mecânica, ela é uma empresa. E é uma empresa que precisa ter regras, tem lei para isso, né? Tem a questão dos direitos e deveres, porque também a gente precisa acostumar o nosso cliente que ele tá lidando com a empresa, né? Porque a gente recebe mensagens diariamente, e de alguns clientes, assim, no primeiro momento, quando eles vêm como ovelhinha, que eles vêm como ovelhinha, né? Uma coisa mais linda. Tá com problema assim, né? Ele vem uma ovelhinha. Depois o cordeiro tá lá. Opa! Então, assim, ele vem como ovelhinha, bonitinho, tudo certinho e tal. Só que a própria tratativa dele, mesmo sendo ovelha, ele ainda costumou, né? Apesar... Tem começado a mudar também, porque as gerações vão mudando, né? Mas assim, mesmo assim, parece que o modus operandi é o mesmo. Então, ele ainda vem com aquela questão do tiozinho, que seu carro quebrava na rua, ele pegava uma maletinha com a caixa de ferramenta e ia atrás, não sei o que, te atendia no sábado, no domingo, no dia santo, no tudo. Então, assim,
ficou um negócio meio bagunçado, né? Ficou um galinheiro ali desorganizado. Então eu acho que vale pra mim, pra nós mecânicos, nós empresários, entender que é uma empresa. Que tá aí você, né, Marcos? Que eu acredito que você já teve e tem causas, igual você mesmo falou. Não interessa se é R$2.000 ou 20 milhões você fatura. Você vai ter problema. Então é se resguardar, se documentar, direitos e deveres, né? O básico. Porque o problema vai E acontecer. aí eu vou fazer um comparativo aí pros empresários. Você tem filho, empresário? Tem. Então você educa seu filho, em tese. Educa. Sim. Não é difícil no começo, ele vai aprendendo as regras. Assim também é a empresa, Cliente. né? Você monta, você faz, você educa o cliente. E quando eu estou falando de educar o cliente, não é bater boca com o seu cliente, Não, parecer não. educado com você, não é nada disso. Educar é o seguinte, nós temos o horário de abrir e de fechar. Nós temos horário de prestar o serviço. Nós temos uma tabela de preço, nós temos regras a seguir, nós temos custo. A pessoa tem que entender Minha isso. empresa, minhas regras. Sim. Exatamente. A sim. empresa é sua, você cria as regras, a forma de trabalhar. E aí, aquele que te procura, é importante, então, que ele conheça as suas regras, né? Seja por um documento escrito, seja porque está aposto em algum lugar da sua empresa, mas só aposto na empresa, ainda que tenha as regras claras para você, o importante é sempre você ter assinado, porque a regra às vezes está lá, e ainda que eu veja a regra, eu falo que não vi a regra. E o que acontece? Nós somos consumidores, então nós talvez, em algum momento, usamos também do mesmo expediente com o consumidor para com o empresário, né? Sim. Então é importante a gente ter essa consciência, mas nem todos têm esse tipo de consciência. Eu tenho consciência até quando o problema é meu, e quando o problema não é meu, eu não tenho mais consciência. Correr aperta, Sim. amigo. Exatamente. Então, e aí fica para quem está na ponta, como nós falamos lá no comecinho. E aí eu vejo a sua oficina, eu não vejo a fábrica, eu não vejo quem vendeu. Então, aí é um grande problema. E eu E aí? colocar o básico das regras, como por exemplo, não aceito peça fornecida pelo cliente, Cobramos Não, por diagnóstico. cobramos por diagnóstico, não recebo cheque, acho que, enfim, Condições de pagamento da empresa. condições de pagamento. A única- eu já- devo a única colocar isso forma na de amostra para o cliente? Sim, e a única forma de pagamento que eu realmente não posso recusar é dinheiro vivo em espécie. Em tese eu não posso. Porque a moeda corrente nacional ela tem que ser recebida. Eu posso não aceitar cartão, posso não aceitar cheque. Essa moeda eu adoro. Tem muita gente que gosta, né? Isso aí. Só que a questão é o seguinte, eu não posso também aceitar um cheque do Túlio e não aceitar um cheque do Lemuel. Regra é para todos. Regra é para todos. Então, eu colocar isso na porta da minha loja visual, né? Onde o cliente vai ver que eu não aceito a peça, que eu não recebo cheque, o horário que eu trabalho, que o meu diagnóstico é cobrado, eu posso e talvez até devo fazer isso, sim ou não? Eu acho que você pode colocar, e não há impedimento que você coloque essas regras. Mas Boa. além disso, eu acho que é importante, volto lá atrás e digo novamente, eu sei que vai ficando repetitivo, documentar esse tipo de coisa. Porque assim, se eu quero trabalhar no mercado e quero ter o mínimo de problema e prestar o máximo de serviço, então documento. Gente, isso é tão fácil, né? Eu tenho estudado muito sobre softwares para a própria oficina. Em 80% do software, você ligou lá, pede pro cara do TI, ele faz isso aí tudo no verso. Então você vai Exato. imprimir a sua ordem de serviço bonitinha na frente, no verso No deixa ali verso tudo tem por tudo, escrito. cara, Então assina. na mesma folha, já tá ali, fica fácil. Então numa folha você consegue trazer muita documentação ali e já deixar tudo muito bem claro com as regras da Exatamente. empresa. E né? aí eu coloco aquele consumidor, ou qualquer um de nós, que leva o carro, por exemplo, a um concessionário para fazer revisão. Se você não assina OS, não começa. Se você não assina OS, ele não recebe seu carro. Pronto. E atrás da OS, você pode, às vezes, se você nunca leu, tenha curiosidade de ler, lá tem as regras pré-estabelecidas. Agora, se você não as lê, as regras estão lá. Você não pode alegar depois, mas eu não vi. Bom, não viu porque não quis. Tá lá. E você, empresário, então, fala, olha, tá aqui, nós estamos preenchendo todo o recebimento e tudo mais. Atrás estão as regras. Assine também as regras. Entendeu? Ainda que você vai ficar lá meia hora e você quer ler, se for um cara igual meu pai, por exemplo, que lê até o manual, então você vai ter que ler e assinar. Senão você assina, para depois não vir assim, porque eu não sabia, porque eu não vi. Porque vocês escutam isso muito mais do que eu. Ixi. E até pegando uma deixa, né? Oficina Inteligente, que é nossos parceiros aqui. Hoje eu utilizo a Oficina Inteligente, a gente manda só o link para o cliente. Quando o cliente dá assinatura, já aparece aqui na tela do smartphone dele, só para ele fazer uma roupa, um vistozinho no caso, vem com o IP do celular dele. Perfeito. E já falando, IP do celular de Marcos Tarará assinado digitalmente. Pronto. Boa. Tudo. Oficina Isso Inteligente também- entrega isso daí prontinho pra gente. Isso também Então você não precisa vale. nem imprimir papel. Hoje na Não. Oficina Inteligente você fica com isso digitalizado. Porque tem Com o muito- número do IP do celular. Nunca tá tudo ficando muito moderno, né? Muito. Nunca se imaginou Papel que um tá eliminado. dia
você ia consertar um carro de um cliente e não ver a cara dele. Exato. Porque já aconteceu, o funcionário do cara leva o carro, a gente passa o orçamento pra Deus sabe quem, o nome que ficou lá, essa pessoa autoriza, paga e um outro vai buscar. Você não sabe quem que é o dono, isso tem acontecido E rotineiramente. aí, já que você falou isso, eu vou te dar uma dica. Já que é um outro que vai buscar, que às vezes não é o proprietário, ó, você pode mandar uma autorização no e-mail por para me escrito. liberar o carro? O cara Boa. desse falar que roubou o carro e hoje a gente E esperta. assim, Gente. Eu falo que bandido é o infelizmente- ser mais criativo da face da terra. É. né? agora vamos imaginar lá no boa essa questão mas vamos imaginar lá no orçamento. Então peguei lá, o cara não tem lá oficina inteligente, não tem isso e aquilo. Ele escreveu no WhatsApp pro cara, mandou ali tudo detalhado, parará, porque tem reparadores que ainda tá engatilhando. Se o cliente escrever, o que o cliente precisa escrever? Ele precisa escrever Perfeita autorizado ou um ok, manda bala, pode ser não sei o quê. O que é uma autorização escrita? Excelente sua pergunta. Para exemplificar, para ficar claro para o pessoal, esse dia para trás eu fui vender um imóvel. A pessoa colocou todas as condições no WhatsApp assim: necessito que o senhor dê de acordo com o que está acima, tal, e escrevi lá, de acordo com o que foi passado. Boa. Então, se eu vou fazer isso por WhatsApp, eu preciso maximizar, andar mais rápido e tudo. Não tenha preguiça, faça a descrição. Escreve. E não Escreve. manda áudio. Não. Você lembra, Escreve. né? Áudio, assim, até você transcreveu, porque eu preciso fazer uma transcrição por um oficial responsável. Aí, geralmente, é uma pessoa de cartório. Até eu fazer isso, o custo disso é mais barato eu escrever, né? Faça a transcrição do que vai ser o serviço, então, e tudo mais. Ou, se for em PDF, um sistema que gere o documento e tudo mais, numere sua OS de serviço, Uhum. de acordo com OS tal, a OS tal, no valor tal. Perfeito, Ponto. tá Aí, resolvido. lá embaixo, então, assim, autorização é o cara escrever autorizado, Autoriza de o acordo. serviço a Agora realizar. os famosos, ok, Ok, manda bala, joinha, joinha. os desenhinhos, não. Não. Autorizado. Só o Jóia não pode. Só o Jóia não tamo pode. junto. O Jóia é nada, gíria. Nada disso. Nada Boa, disso. então é autorizado, de acordo, É o que essas a gente coisas. volta a falar. Se a lei fala que eu tenho que ser o mais claro e transparente possível, E ele também, seja né? mais claro e transparente e que seu cliente seja claro e transparente. Boa, boa. E pra gente ir caminhando pro final, vamos trazer algo que acontece muito agora, pegando como a oficina se resguardar do cliente espertão, né? Principalmente no ramo do Lemuel. O cara Misericórdia. vai lá, acha que o câmbio dele já tá pela hora do fim. Rapaz, eu vou lá na oficina, se eu só trocar o óleo, talvez resolve. Ele foi lá e trocou. O Lemuel, ele é muito inexperiente, trocou o óleo do carro do cliente sem fazer uma entrevista, um diagnóstico. Sim. E esse carro dele já não saiu mais do elevador, Marcos. Porque acontece isso Acontece. e é algo Acontece normal, né? Se Toda semana é não uma sabe. história. E aí, a responsabilidade é de quem? Aí eu vou dizer que depende. Por quê? Quando você vai fazer a prestação do serviço, o que é o correto? Você que trabalha, seja com câmbio, seja com o que for, o ideal é que você realmente faça um diagnóstico, né, preciso, porque a fatura pode chegar para você. Prévio, né? né? Aham. Então, bom, eu fiz um diagnóstico, né, por mais preciso que ele foi, aconteceu algum fator no meio do caminho. Uhum. Eu fiz, troquei o óleo, não tinha nenhum sinal aparente. E aí no transcorrer, vamos colocar da troca de óleo, sei lá, de 30 ou 60 dias da garantia, aconteceu uma questão, o cliente vai voltar. Não, nós estamos falando do caso, o carro já nem sai da O carro oficina. nem o carro saiu. estragou Então, lá, porque se isso é estragou, normal não. de acontecer em Se algumas foi isso, então, partes do veículo. O ideal é que a oficina faça um levantamento do que é o problema, documente tudo isso e chame o cliente. É claro que, a princípio, o cliente vai colocar a responsabilidade toda sua. Sim. Sim. Mas então você faça um documento de análise prévia, que destaca tudo isso. Precisa ser bem explicado por que eu não... que a troca de óleo, por exemplo, no caso do Lemuel, não foi ela que causou o travamento do câmbio, por exemplo, porque depois vai caber a mim explicar. Porque eu, enquanto consumidor, não mecânico, vamos colocar assim, quando eu ponho o carro lá, eu sou protegido pela legislação que eu não tenho que entender da mecânica. Uhum. Então vai ficar para mim essa prova de responsabilidade. Então o importante é fazer isso. Olha, então ainda que eu faça o diagnóstico, você tem às vezes um colega de trabalho da área, pega um segundo diagnóstico, se for possível. Uhum. A gente sabe que às vezes o sistema de reparo de campo pode ser um serviço mais caro e tudo, então é importante se documentar. E ainda que se tenha um custo para o empresário, o jeito dele ficar liberto de um problema será esse, né? Porque é muito difícil eu chegar lá e falar assim, não, ó, isso aqui, porque só na palavra o cliente não vai se dar por satisfeito. E ainda, às vezes, que eu provo por A mais B que realmente o problema não decorre comigo, não foi o que eu fui contratado para fazer, não foi o que gerou o problema, ainda que o carro tenha ficado parado ou travado.
Então eu preciso estar bem documentado com relação a isso. A gente traz isso porque hoje muitos inexperientes, né, o famoso barriga verde que tá começando ali, ele tá precisando de serviço e ele sai pegando o serviço a Com qualquer certeza. custo. Igual quando a gente passa a ter um pouquinho mais dessa malícia, hoje um cliente chega para fazer um procedimento desse, a gente tem um procedimento operacional padrão de fazer uma entrevista com o cliente, uma análise prévia, para não acontecer isso. E aí algumas oficinas hoje não fazem isso e simplesmente tá vendo só nos R$ 1.000 que vai ganhar da troca de óleo, um exemplo, né? Foi lá e trocou o óleo e esse carro já não saiu mais do elevador. E eu vi um caso, há um tempo atrás específico, o cliente falou, não quero saber. Meu carro entrou funcionando, ele tem que sair funcionando. E ele ganhou a causa da oficina, porque a oficina não se documentou antes, né? E aí, quando ele detecta o problema, achar que ele de bom coração, ou que os olhos verdes ou castanhos dele vão resolver com o cliente, é um grande problema. Ixi, vai. Então, vai. se aconteceu e houve o problema, o que eu faria dono de oficina previamente? Eu ia levantar o diagnóstico, me documentar primeiro e depois informar o cliente. Porque quando você faz isso, e o cliente já, às vezes esperto, como você colocou, já está sabendo disso, ele vai fazer de tudo para empurrar para você ou tirar o carro de lá. Fala, não, você estragou, agora eu vou arrumar uma outra pessoa que você não é da minha confiança mais. É desse jeito. Entendeu? Né? Então, Ó, o aí Marcos nesse não meio- é mecânico, ele nem Não, tem oficina. não, Parece não que sou. ele falou a frase que os mecânicos mais escutam. Você não é mais da minha confiança. E Pelo aí, amor de achando de eu Deus. tirar o carro, reparar com o terceiro e colocar a fatura para você pagar. É grande. Então, infelizmente, a gente precisa realmente estar muito bem documentado. E às vezes eu falo para os meus clientes, mudando um pouquinho, falei, rapaz, passa por escrito para me responder por escrito, porque documenta você e documenta a mim. Sim. Então, se você tiver um problema, seja de qualquer natureza nesse sentido, eu acho importante você, né, uma coisa que eu aprendi com o ex-sócio é o seguinte, recebe o problema, trata o problema, depois você comunica o problema. Porque se eu Boa. receber o problema e comunicar o problema, você já tem um problema. Aí eu não Você tenho criou dois problemas. dois problemas, eu não tenho tempo de tratar o problema, porque você imagina alguém que leva, vamos ficar uma troca de óleo simples, e aí Uhum. por algum motivo, a gente sabe que depois que inventaram o Bardal B12, né, que o óleo fica igual um gatinho, quando ele tava um leão, o carro, e aí você leva lá, faz uma troca de óleo, talvez pela inexperiência, você colocou um mecânico iniciante, ele não percebeu a grossura do óleo e tudo mais, Uhum. e aí depois lá o carro começa a bater, Crap. aí assim, não, mas peraí, eu trouxe o carro, não tava batendo, né, então percebi. Eu volto a falar da ferramenta. Filma, tira foto, faz um pré-laudo, vamos chamar assim, vou nem falar né? Você ter um documento mínimo para você começar, porque se você ficar muito abandonado, você é empresário, a conta vai ficar no seu colo. Até eu uso, até compartilhar com a turma aqui, chama Time Stamp, um aplicativo, ele traz localização, a hora, tudo na foto. Então, na hora que você tira a foto Bacana. por esse aplicativo, ele já traz todas essas informações de localização geográfica, data, hora, tudo. Tudo certinho. Já é um documento, né? Tem É. data, hora e Não. local. Exatamente. Tudo que você pode documentar a seu favor, faça. Eu falo isso com as pessoas assim, mas eu achei que não era importante. Eu falo assim, nós seres humanos não temos aqui para achar, nós temos que pensar. Sim. Faz. E aí, se você tiver qualquer problema aí com o advogado da sua confiança, ele vai te orientar. Mas documente. Aí tu fala assim, mas eu achei que tirar a foto daqui não era... Não, tira de tudo, faça de tudo, filma, tal, né? E eu falo o seguinte, se tá sozinho, se tiver a chance de fazer assim, olha, faça às vezes na presença de algum... Opa, vem cá, você que trabalha aqui, dá uma olhada aqui junto comigo, você tá vendo o problema? Porque tudo depois conspira contra a gente. Então, Sim. quanto mais eu, dono de oficina, estiver documentado, preparado, eu entendo que às vezes o cara começa hoje, ele foi desligado, ele abriu um negócio pequeno e tá indo, tá fazendo tudo isso, mas tome os cuidados devidos que você tiver, porque senão você vai começar morto. Boa. Boa. Ó, então, sabe o que eu, pensando aqui nesse bate-papo, acho que tem alguma forma da gente transmitir esse podcast ao vivo e de repente, sei lá, a gente abrir um tempo de Tira perguntas e Perguntas e respostas, respostas. Boa, tira né? dúvida. Marcos, né? O Boa. que você acha? A gente Boa, acho vamos que pensar em algo. eu acho que é bacana, né? Organizar isso. Eu acho assim, porque é bacana, porque é a chance de você talvez materializar o que nós estamos falando aqui. Sim, né? sim. Às vezes é uma pergunta interessante, uma dúvida interessante. E eu acho o seguinte, quando vocês se dispõem a fazer um negócio desse muito bacana, né? Eu até agradeço a vocês, eu nem sabia, né? Eu acho que eu vi algumas vezes, até por orientação do Lemuel.
Vocês estão trazendo talvez aquele pequeno que não tem a condição, mas que quer seguir honestamente no negócio. Exato. E seguir honestamente no negócio requer sacrifício, Sim, né? sim. Requer... O sistema não favorece. Não favorece. Requer muita resiliência. É. E eu brinco com ele, tem que ser muito agarrado na fé. Tem, porque senão tem. não Haja dá. fé, viu? Não dá para começar. Fé tem que vir de litro. Então, às vezes, a gente tem a chance de colaborar. E eu acho o seguinte, tudo que você faz para agregar valor à vida do outro, vale a pena. Com certeza. certeza. Com Então, nesse ponto aqui, eu deixo os parabéns para vocês dois. Eu achei Obrigado. bacana a ideia, eu achei uma iniciativa, assim, fantástica nesse sentido. E eu sou um entusiasta nesse sentido, porque, assim, eu trabalhei do lado de lá também da oficina, eu entendo o lado da oficina, né? Uhum. Trabalhando para um concessionário. Então, eu aprendi muitas coisas nesse sentido. Então, Sim. eu acho que vale a pena, eu acho que é importante colocar... A gente fala assim, o mercado vai separar. Nem sempre vai. Nem sempre. Nem sempre vai, Penso né? do mesmo jeito. Então, assim, se a gente puder ajudar aquele que realmente quer, se a gente Sim, alcançar 1, 2, que seja 3, falei, olha, então o nosso papel foi cumprido. Sim, sim. E eu acho que é importante, a ideia fica, né, fica aí colocada, vamos pensar, eu acho que vale a Legal. pena e nós podemos ajudar muita gente nesse sentido. Com certeza, Boa. com certeza. Porque eu, você e vocês podem estar com um problema desse citado aqui hoje dentro da loja. Exato. Esperando amanhã cedo. E às vezes amanhã cedo não é agora, mas o problema vai chegar amanhã às 8 da manhã. Exatamente. Então vale a pena assistir cada capítulo do Que Podman. negócio, né? O conhecimento liberta. 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 Biblicamente falando, o povo perece por falta de. Conhecimento. Simples assim. É verdade. E aí, Túlio? Marcos, o que vocês acharam do bate-papo? Cara, fantástico. Objetivo alcançado, eu Como acho. se Né? diz. O cara que assistiu até aqui, ele tá munido de ferramenta a Nossa. partir de amanhã, né? Se você Você toma a assiste... cabeça dele. Não, É. se você assiste um podcast desse 13 anos atrás, Pai, eu vou te ser sincero, eram 30 mil a mais no bolso, eu tô calculando uns 4 carros que eu tive dor de cabeça no passado aí já. Fiz Só conta deles aqui. 4? Né? Não, eu vou ter que tomar maior. banho com água. Quatro que eu tô falando. Não é possível, hein? Só calculando, 4. Ficou lá um ano e Você meio. tá na parte do empresário que aguenta a bucha. Não é possível. Só 4 em 13 anos? Puta que pariu. Não, aí pode soltar o foguete. Não, Aí que pode soltar o que- Não, que é a gente isso, ó? lembra dos grandes. Pequenininho você já não vai Mas aqui, ó. não, você já calejou. Vou te falar porque... 4 eu tomava era por dia no começo. Quando nós tivemos uma causa na TV, o cara comprou um Honda usado. Na época era seminovo. Sim. Ele foi embora pro sul de Minas. E esse carro deu um problema pra lá. O cara era malandro. Rapaz, nós demos de tudo quanto é jeito. Liso, Pensar. liso. Não, mas- Famoso bago ensaboado. E eu falei pro proprietário na época, o Joaquim, falei, deixa eu te falar. Se você quiser ir fazendo uma poupança pra nós pagar o cara, porque... Vai dar ruim. Vai ganhar. Vai ganhar. Dito e feito. Aí deu outra. É muito difícil, assim, para o juiz. Por que que acontece? Quem julga é um juiz. É um juiz que tem carro, que já foi na oficina, que às vezes já passou uma raivinha, entendeu? Já lesaram ele, já venderam os pneus pra ele de venda casada. Nem E sabia assim, que o cara era Já juiz. vendendo uma pastilha de 500 por 1.000 conto na cabeça do carro. Difícil, Esse aqui é juiz, então. Isso é difícil. Mas assim, eu acho que quanto mais você se prepara para o mercado, e não tem jeito. Eu te falo pela minha área. O que está reinando hoje aí é inteligência artificial. Né? TIA. Então eu falo assim para os caras, falei, cara, para pesquisa, bacana, eu uso algumas coisas, mas deixa eu te falar. Cuidado. Aquilo é igual, perdão, aquilo é igual puta. Aqui para te trair custa pouco, né? Então é o seguinte, assim... Nós da edição põe aí, viu? Então assim... Você faz aquilo, ele vem com uma série de coisas, coloca uma série de coisas. Um dia eu joguei um tema lá, falei assim, coloque decisões dos tribunais nesse tema. Aí mandou, falei, não, mas tem estudo de decisão favorável, aí fiquei entusiasmado com aquilo. Agora vai. Aí peguei os números e fui pesquisar. Não achei em lugar nenhum, era tudo montado. A Olha inteligência montou aquilo que eu gostaria que fosse para meu negócio. Você é besta. Hein? Tô te E falando. você tem que ficar atento, que lá é do mesmo jeito que ela te ajuda, ela te joga no mato. É. Eu tenho usado muito também. Até pra você fazer análise, você já viu as análises que ela faz de contrato, né? Analisar Sim. um com o outro. Tem hora que ela faz cada erro ali, colega, que isso o cara só ir... Você é só ir lá e canetar, não dá não. Agora assim, aí eu não tô com dificuldade de pensar numa cláusula, aí você coloca lá, ela te dá assim, opa, tem um caminho. Vou aqui. Mas aí assim, não confia naquilo 100%. Um norte pra você ir lá buscar o Eu conteúdo tenho mais aqui, fácil, falei, né? nossa, falei, cara, deixa eu te falar, pra você fazer defesa crime, você ficou louco. Tadinho, vai Você deixar o ficou cara louco. morrer na cadeia. Você ficou louco. Pra você ter um norte, às vezes pensar numa, algum detalhe que você não havia pensado, Sim, é sim. maravilhoso. Dá um Mas você empurrão. levar- não, você levar, não, isso aqui agora é o Deus da minha vida, você tá morto. Exato. Porque tem inteligência de tudo quanto é jeito. Eu uso uma pra criar slide, porque eu faço faculdade à noite de psicologia. Legal.
Aí eu falei, cara, eu precisava criar uns slides, eu tinha muita dificuldade. E é porque, fácil quando você... cara, aí tem um tal de Gama. Eu usei ele. O roxinho lá, o Gama App. Mano, é Não, eu maravilhoso. Eu pago aquele premium dele, Cara, rapaz. aquilo, rapaz. Eu... Cada dia, a cada 10 eu tenho que criar um Você e-mail. desenha tudo ali pronto, né? Você só entrega o roteiro pra ele, ele te Faz tudo. contextualiza Aí o que eu tudo. mexo nele lá? Aí eu, assim, eu geralmente faço um slide mais completo. Aí eu vou lá, aí eu demora um pouquinho, isso aí eu tenho que, às vezes ficou curto, eu tenho que subir e mexer, mas assim, a ideia central foi dada. É. Aí é maravilhoso. O Marcos é um aluno dedicado. E a ideia central você pegou no chat GPT? Aí Então, acabou. Bora. Aí acabou. É bom. Bom demais. Gente, vamos caminhar pro final, né, mano? Bora? Eu Bora. quero agradecer aí, Marcos. Muito obrigado por estar aqui compartilhando um pouco dos seus Eu que conhecimentos aí agradeço com a a gentileza. turma, com o segmento, né? E para você que ficou aqui até o momento, meu muito obrigado. Acho que esse podcast agregou muito. Então, de amanhã em diante, você já consegue aplicar muita coisa aí na sua oficina, fazer diferente. E esse é o propósito do nosso podcast, né, É Lemuel? verdade. É um podcast para ajudar você, oficina mecânica, dono de oficina, a crescer, a estar no mercado e não entrar para estatística de empresas que estão fechando o mercado prostituído. E a Exatamente. gente tem um segmento cada vez mais forte. Então, da minha parte, meu muito obrigado. Eu quero só deixar uma dica, às vezes, para os pequenos que estão começando. A gente sabe, eu também já fui pequeno, não que eu ainda não seja, né? Mas eu falo o seguinte: se você tem um negócio, o seu negócio é parecido com o seu colega de trabalho, que é parecido com o outro colega seu de trabalho. Junta vocês, 2, 3, 4, fala, cara, Boa. vamos procurar alguém para fazer um documento, porque em tese, as regras primárias que a gente chama são as mesmas. Então, você às vezes não tem condição de fazer sozinho, procura um profissional, né, que possa te ajudar, que possa te orientar nesse sentido, que possa dar uma força inicial, porque quanto mais preparado, a sua chance de sobrevivência no mercado é maior, porque o mercado não é só preço, né? Muitos compram preço, mas muitos compram qualidade, compram comprometimento, compram Seu fidelidade, valor, né? olho no olho, exatamente. Então, assim, se o seu serviço tem preço, ele não é para o mercado, o seu serviço tem que ter Valor. Boa. e aí, Nós falamos sim, isso você tem chance lá de atrás. seguir à frente e tudo mais. Não é que você não possa mexer no seu valor ou no preço, combinar um valor ou preço. Mas, como diz você aí, prostituir o preço em favor de que eu estou desesperado. A gente sabe, todo mundo tem Sim. conta para pagar. Tem. Né? Sim. Mas agregue valor ao seu trabalho, Boa. que é o que a gente tem que fazer. Hoje as pessoas, mais do que preço, estão procurando valor. Boa. E as pessoas também querem atendimento. Eu te falo isso como consumidor agora. Um bom atendimento é um grande porta para uma Diferencial. abertura, porque as pessoas estão carentes. Eu falo isso porque eu vejo isso num outro curso que eu faço. Então as pessoas estão carentes de atenção. Se você é um bom profissional, sabe dar atenção, sabe explicar o valor do seu trabalho, você tem toda a chance de prosperar. Boa. Boa, boa. Então é isso aí, pessoal. Túlio, Marcos, mais uma noite juntos aqui. Marcos, obrigado. Eu Obrigado por... agradeço a você e ao Túlio aí. Obrigado pela oportunidade de ter Imagina, compartilhar aí. Vamos deixar também a deixa pro o Marcos aqui. Você, dono de oficina. O Marcos vai voltar mais vezes. Vamos bolar uma ideia legal aí. Então, cuidado. A tua empresa é uma empresa, né? Porque senão você vai ter que procurar o Marcos para te defender aí numa causa aí. Nós Né? não estamos querendo isso. Então é isso aí. O Pod Mac vai ficando por aqui. Já fica ligado, dá um like, curte, compartilha, descompartilha. Faz qualquer coisa nesse negócio aí. Você Só aprendi faz, com o Túlio. só Aprendi faz. com o Túlio O isso aí. algoritmo entender que isso aqui... O algoritmo entender Deu que você... certo. você gostou, você não gostou. Se você diz amém, você xingou também. Vambora. Põe esse negócio vamos pra colocar andar. aí, ó. Você que gostou, né? Isso. Convida a turma aí, assiste Boa. conosco, né? Vem aqui Bora participar, vem agregar. divulgar. É. Isso. Quem sabe daqui um pouquinho nós vamos abrir para você um espaço para perguntas e tudo, tirar suas dúvidas. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, nós aqui queremos crescer junto com você. Bora. Então, nos ajude a crescendo aí, como você. Segue o canal, dá um like no canal. Exatamente. E o Podmec vai ficando por aqui. E tchau!